Queridos irmãos, nossa conversa aqui hoje, nós não vamos falar de teologia, né? Vamos teologar, né? Eu gosto dessa expressão, né? Conversar, dialogar sobre a palavra de Deus. Que vocês trazem uma experiência, uma caminhada de fé. Eu tenho a minha. E aqui a gente se encontra juntos com a palavra. Não existe pensamento homogêneo. Cada um vai fazer um tipo de leitura baseado na sua própria experiência, ou naquilo que aprendeu, na sua formação doutrinária. Mas tem coisas, irmãos, que não tem como a gente dar uma roupagem diferente. Tem coisa que é essência, que é alma, transcendência. Não tem nada a ver com interpretação. Tem a ver com vida, com aquilo que está escrito, e será sempre assim na palavra. Eu vou estar usando aqui a minha Bíblia, a versão Almeida atualizada, né? Revista atualizada, ARA. Este é também a versão que a gente sempre usa, ou quase sempre usa, nos estudos do grupo familiar. Mas tem textos que eu gosto de usar uma versão mais fácil de compreender, mais didática. Já usei até uma versão mais popular para tentar explicar questões mais complexas, examinando direitinho para que não ocorresse nenhum tipo de... É bom sempre a gente falar a versão, porque muitos irmãos chegam aqui e usam diversas versões para pregar. Então, essa nós vamos falar sobre a Almeida Revista Atualizada, ARA. O tema da conversa nossa aqui hoje vai ser os 9 de Deus para a plenitude do Espírito. 9 é o número mesmo, 9. Guarde essa expressão. Os 9 de Deus para uma vida em plenitude do Espírito. Para viver em plenitude do Espírito. 9. Eu estou usando o número 9 porque fica mais fácil, é didático, né? Porque não vamos falar muito de 9 aqui hoje. Christian Shen, já ouviu falar, Deran, de Christian Shen? Um teólogo chinês, um irmão, doutor em física nuclear, um homem cultíssimo, né? Discípulo também do Watchman Nee, um homem com muitos livros escritos, um homem profundamente espiritual. Claro, possivelmente na sua história pode ter ocorrido algum tipo de interpretação teológica que talvez a ordem mais conservadora tenha dificuldade de entender, mas é um irmão inteligentíssimo. Ele escreveu um livro chamado Os Números na Bíblia. É muito interessante. É de uma riqueza extraordinária. Eu li esse livro nos anos 80. Estava fazendo meu curso, minha faculdade. Me interessei por esse tema. Não é um livro doutrinário. É uma interpretação dele, é um estudo dele, que mostra a grandeza, a beleza das Escrituras. E que nada está ali por acaso. Vocês já perceberam que aparece muito na Bíblia o número 1, 2, 3. Já viram isso? 1, unidade. Um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. 2 reunidos. Né? 2, homem, mulher, esposa. Jesus mandou ir em dois. Lembra assim? Tá certo? Tudo bem? E o 3? A Trindade. Então ele fala que a Trindade, esse número 3 é o número perfeito, que na verdade, todos esses números se resumem a 1. Né? Porque 2 são 1 para Deus. Homem, mulher, uma só carne. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são 1. Então ele vai entrando por essa
essa seara aí, e a gente precisa, tá ligado, né? E aí ele chega no 9. Eu lembrei disso porque eu estava relendo a mensagem do Rogério do Retiro. Nosso retiro foi sobre fruto do Espírito, lembra disso? São 9 frutos, irmãos. Um fruto, né? São 9 manifestações, 9 gomos deste fruto. Então nós estamos falando de um fruto, que é o amor de verdade, é o amor de Deus, mas que ele se manifesta de muitas formas. Então, o fruto do Espírito fecha com o número 9. Os dons do Espírito, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, são 9 dons. E as bem-aventuranças são 9. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre os 9 de Deus, as 9 mensagens de Deus, digamos assim, para a plenitude do Espírito. É um estudo didático, impossível você não entender, porque é mais claro do que está escrito. Eu não quero nem ficar com muita explicação. E a gente vai começar lá em Mateus capítulo 5. Porque Christian Shen, ele diz que o número 9 representa a plenitude de Deus. 3 vezes 3, 9. Então, para a gente ser cheio do Espírito, a gente vai precisar receber, crer e viver estas 9 manifestações do fruto, os dons e também as bem-aventuranças. E nós vamos começar pelas bem-aventuranças. Abra aí então sua Bíblia, Mateus capítulo 5. É um texto impecável, perfeito. Jesus, quando prega o Sermão do Monte, ele rompe definitivamente com o fio estreito que ainda mantinha presa aquela nação, aquele povo, a antiga aliança. Tudo começa a mudar ali. Jesus rompe. Quando ele diz, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, aquele povo ali havia sido instruído no ensino dos escribas e dos fariseus. Era lei, era ordem, era a lei de Moisés. Jesus chega rompendo. E depois o escritor de Hebreus diz que tudo aquilo se transformou em esterco, sem valor algum para a salvação. Por isso que a gente prega que só Jesus salva. E o que é curioso é que ele veio para resgatar Israel. Mas eles disseram não. E aí Jesus diz, ele mesmo diz, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam à mesa com Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, do Oriente e do Ocidente. De longe, Isaías começa a falar, escuta a ilha, escuta a terra distante, escutem bem, a salvação vai alcançar vocês. Seria muito pouco para Deus colocar o seu filho aqui para salvar um povo. Não. Povos, línguas e nações seriam alcançadas por ele. Então, quando Jesus veio, Jesus trouxe o Sermão do Monte. Eu costumo dizer que o Sermão do Monte é a nossa Constituição, é a Constituição do reino. Quem faz parte do reino, quem recebeu o reino, precisa ler o Sermão do Monte. Esquece o resto. Pensa agora no Sermão do Monte.
Basta. O resto é tudo consequência. E as bem-aventuranças. Eu considero as bem-aventuranças que eu chamo de os direitos fundamentais. A essência, a alma dessa Constituição, o espírito dela. Bem-aventurados. Jesus faz um convite. Quem pode ser feliz? Nesse reino, quem nele entra, quem ele recebe, será feliz. Não importa a circunstância, não importa as lutas, as dores, você pode chorar. Não é à toa que ele diz, bem-aventurados que choram, que vão ser consolados. Vão sofrer horror, mas vão ser consolados. A essência da Constituição é o Estado de Direito. Quem tem direito ao reino? Quem vai morar no céu? Quem vai ser feliz? São esses que ele vai dizer aqui. E ele cita 9 bem-aventuranças. Antes de ler o texto, eu quero falar aqui para vocês e vocês vão ver isso no texto, porque o texto ele é muito forte. Se a gente continuar lendo as bem-aventuranças, todo o texto do Sermão do Monte, são 2 capítulos, ou 3, se eu não me engano. Vocês vão ver que essa palavra do Paulo Brazo aqui, faz sentido. Ele diz assim, o Sermão do Monte me revelou uma verdade cruel. É um servo de Deus. Para ser cristão é preciso ter estômago forte. E aí ele diz, embora seja para todos, definitivamente o Sermão do Monte não é para qualquer um. Simplesmente porque não é qualquer um que está disposto a viver aquilo ali. Gente velha de casa, gente que diz conhecer Jesus, passa longe daquilo ali. Vive é outro evangelho. Os países têm sua Constituição, mas nem todos vivem com base na Constituição, nem todos. Mas tem gente que vive dentro das normas constitucionais. Ele diz, é preciso ter estômago forte, não é qualquer um que está disposto a amar o seu inimigo. Nem qualquer um que está disposto a perdoar quem te persegue. Não é qualquer um. Eu também nem sei se eu tenho estômago para isso. John Stott fala, o Sermão do Monte me ensinou que é impossível ser verdadeiramente convertido a Cristo sem estar, através disso, convertido ao próximo. É impossível. Se você passa numa rua, vê uma pessoa jogada numa calçada e você não sente absolutamente nada. Se alguém te pede alguma coisa e você simplesmente diz que nada tem, nem quer ajudar, diz, vai trabalhar, vagabundo, você não conhece o sermão de Jesus. Está faltando alguma coisa. Então a gente começa a perceber, será que o que ele pregou é impossível de viver? Não, irmãos. Para responder essa pergunta, um certo pregador disse, no Sermão do Monte nós somos convidados a viver espiritualmente aquilo que não podemos explicar intelectualmente. Aquilo que a teologia não pode explicar. Não dá, ele diz, não dá para inteligir. É preciso intuir. Sentir. Experimentar. Experimente perdoar. Experimente amar. Uma vez eu estava ministrando uma palestra para pais de crianças de 3 anos.
num CEMEI, em Ferrosa. Era mês de agosto. No outro dia seria o dia dos pais. A diretora me chama e encheu aquele auditório de homens. Quando eu comecei a falar, entrou um homem dessa altura assim, ó, um afro-brasileiro, um homem negro, cada coxa da grossura do meu tronco, eu acho. Ele chegou a entrar assim, ó, gigante. Estava tudo cheio, ele sentou no meio do corredor assim, com as pernas abertas, eu não conseguia fechar as pernas. E me olhando assim, ó. E eu descendo o sarrafo. Falando de afeto, falando de cuidado, falando de beijo, falando sei o quê. E ele me ouvindo. Ele fazia assim com a cabeça, me olhava. Eu comecei a ficar meio, falei, esse homem se enfesar. Aliás, a palavra enfesar não é nem bonita, né? Vem de fezes, né? Sei lá, se esse homem ficar bravo comigo, não vai sobrar nem um ossinho para minha mulher enterrar, porque ele fazia uma cara feia. Eu falei, que sujeito mal encarado. Na verdade, ele era um homem lindo. Que cara bonito. Mas bravo. Quando eu acabei de falar, lá vem ele, irmãos. Ele levantou, veio assim, não, ele veio. E do lado dele uma mulher pequena, veio toda assim. E ele falou assim, professor, ele quer falar com o senhor. Eu falei, Jesus, aleluia. Toda a glória seja dada ao Senhor. Garganta fica seca. O capetinha fica assim, agora ele vai pegar. E aí ele chega. Falou assim, tudo isso que você falou eu não consigo fazer com a minha filha. Eu não consigo falar para ela, eu te amo. Primeiro eu suspirei. Depois eu falei, por que você não consegue? Porque eu não aprendi. Meu pai, minha mãe batiam em mim com um bico de boi. Meu pai me deixava, aquelas expressões que ele fala, né? Com água de sal. Não sei nem se existia verdade isso. Eu não consigo imaginar um negócio desse, gente. Eu não consigo imaginar. Quantidade de traumas que essas pessoas carregam por terem tido criações tão violentas. De ver pai espancando uma mãe dentro de uma casa, os filhos todos em volta. Não consigo, não concebo, mas existe, é verdade, é real isso. Que julgo terrível é esse? Mas ela falou que, ele disse que ele não conseguia falar, nem beijar e abraçar a filha. Eu falei, não, eu vou te ensinar uma técnica. Você vai aprender essa técnica. Surgiu na hora, graça do Espírito, poder do Espírito. Eu falei, você vai fazer assim, meu filho, você vai chegar em casa hoje. Você não consegue olhar para ela e falar, eu não consigo. Você sabe, tem gente aqui que não deve conseguir não, tá? Seu filho está crescendo e você nunca falou para ele, eu te amo. E aí, irmãos, eu falei, você chegar hoje, quando ela estiver dormindo, vai quando ela estiver dormindo. Chega ao lado da sua cama, a cama dela, entra na ponta dos pés e fala assim, filha, papai te ama. E sai correndo. Aí ele ficou olhando para minha cara assim, ficava fazendo palhaçada comigo. Depois você chega, na outra noite, você chega e fala assim, filha, papai te ama. E sai correndo. Na terceira noite você chega e fala, filha, papai ama tanto você, boa noite. Na quarta noite você chega e fala, filha, eu te amo muito, você é muito preciosa para o papai, boa noite meu amor. Está acontecendo alguma mudança? Está acontecendo? Ah, tá. Não adianta tentar entender. Isso não é inteligível, a razão de muita gente. É preciso intuir, porque sentir, verbalizar nem sempre é fácil.
Mas quando você começa a falar, eu falei com ele, sabe por quê? Seu coração está cheio de amor por essa criança. Você só precisa falar para ela, cara. Aquele homem com os olhos molhados assim. Eu falei, posso te dar um abraço? Como que abraço o homem daquele? Um tronco. Quase que eu dei um beijo no sujeito, irmãos. Eu me enchi de amor por aquele homem. Mas foi muito amor que eu senti por ele. Ele falei, a lição é essa. Quanto mais você falar, você chegar perto, você vai sentir o gosto do afeto, do amor, sabe, querido? E você vai liberar geral. Tem homens que acham que não é papel dele ficar falando para o filho homem, eu te amo. Como assim, não é? Liga para o seu filho hoje, onde ele te vê, fala, filho, eu te amo. Por que o Sermão do Monte, por que o Sermão falou? É impossível entender intelectualmente o que Jesus fala aqui. Se a gente não viver, não experimentar isso, não dá para ser cristão. Vai ter que aprender a ter estômago forte, sim. É assim que Jesus ensina, irmãos, que o Senhor fala. E aí ele diz, a dificuldade de a gente entender, irmãos, é porque a gente raciocina pela lógica, por uma outra lógica, e não pela lógica da ética cristã. Jesus considera felizes exatamente aqueles que aos nossos olhos são infelizes. Quem que ele veio buscar e salvar, irmãos? Quem que ele veio? Os que estavam perdidos, gente. Ele veio para encontrar essa galera. É a missão da igreja também, ir atrás de gente perdida. A gente perde muito tempo lidando, sofrendo por causa de crente mimado, cheio de problema. Sente o que é chegar perto de alguém que precisa. Ouça, ore com ela, dê um abraço, fala de Jesus, fala que você ama. Você vai sentir isso, você vai desfrutar disso, experimentar isso. E você vai se sentir como um deles. Você que está aqui não tem nada diferente daquele miserável que está na rua. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar lá. Você só não vai estar lá porque o Senhor vai te guardar, Ele vai te abençoar. Mas Ele pode te dar uma experiência muito dolorosa. Ele pode te permitir que você viva uma experiência dolorosa para você entender o que é de fato o amor pelas almas perdidas. Gente perdida. Eu estava perdido. Eu fui achado. No Sermão do Monte, Jesus rompe o fio que ainda sustentava a velha ordem e proclama uma nova ordem. Essa nova ordem não tem nada a ver com a ordem dos escribas e fariseus. E ele diz, porque se a vossa justiça não exceder, se vocês continuarem julgando igual eles julgam, se vocês continuarem condenando igual eles condenam, se vocês continuarem excluindo igual eles excluem, se vocês continuarem fazendo essa monte de religiosidade, esse monte de normativas, regalias, usei a palavra errada, sei lá o que eu ia falar. Se vocês continuarem, vocês não vão entrar no céu. E ele disse, os filhos do reino vão ficar de fora. Vão ficar de fora, porque eles não me receberam. Quem são os filhos do reino? Israel. Rejeitou. No penúltimo estudo, eu passei para os irmãos. Orem por aquela nação, para que eles se arrependam dos seus pecados. Para que Deus coloque neles um espírito de paz. Para que eles possam receber o príncipe da paz. Porque há a promessa de Deus para todas as nações. Todas as nações. Vou pedir uma coisa aos irmãos. Parem de entrar nessa onda midiática. Sabe, irmãos, que a mídia escolheu de que lado ele está. E vou dizer a vocês, a mídia não está do nosso lado não, tá?
Ela não está do lado dos crentes. Ela não está. Ela não está. Mas ela também não está, por exemplo, do lado dos povos africanos. O quanto ela puder falar mal da África, ela fala. Como que eu vou amaldiçoar um país cujo governante Deus chamou de meu ungido, meu servo? Sabe que país era esse? O Irã, que era a antiga Pérsia. Tem algum país na Bíblia, junto com o Egito, que abençoou tanto Israel como a Pérsia? Não tem. Não tem. Não tem. E a Pérsia hoje é o atual Irã. Nós somos muçulmanos, tudo bem. Oremos por eles. Ore pelas nações. Ore pelo Egito. Ore. Ore por Israel. Ore pelo Brasil. Mas não entra dessa de falar, isso aqui é do mal. Ai, Jesus, joga a bomba em cima. Não é assim não, irmãos. A nova aliança não ensina isso a gente não. A nova aliança ensina a orar. Para que o Senhor, porque Ele reina sobre as nações. O jeito que Ele reina eu não sei. Eu só sei que Ele reina. Eu só sei que Ele reina. Mas Ele está reinando. A gente tem que ter um conhecimento superior, mais elevado. Nossa mente não pensa mais como a mente desse mundo, mas como a mente de Cristo. O que Jesus pensa quando vê uma nação idólatra? O que Ele pensa? Eu preciso salvar. Ele quer levantar pessoas para pregar o Evangelho. Que Ele levante pessoas para pregar o Evangelho. Que Ele levante pessoas para anunciar o reino. Os reinos deste mundo estão perdidos, perdidos. Só tem um que pode pôr ordem na casa, e não vai ser o anticristo. Vai ser Jesus. E nós aguardamos esse reino milenar. Eu aguardo esse reino milenar. Eu quero viver isso. Não me pergunto como vai ser. É a loucura da pregação. Quem por Jesus é proclamado feliz, gente? Bem-aventurado, quem? Quem para ele é filho de Deus? Quem para ele? Quem é que verá Deus? Vocês querem ver Deus? Vocês querem ver o Senhor face a face? Quem verá o Senhor? Ele pergunta, de quem é o reino dos céus? Vamos ver? Mateus 5, Sermão do Monte. Olha aqui, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los. E aí ele prega, ele anuncia a nova ética do reino. Que quebra o que estava estabelecido. Ele diz, bem-aventurados humildes de espírito. Ou seja, já jogou para fora os arrogantes, soberbos, essa cambada de gente que acha que tem um rei na barriga. Sai daqui. Eu vim para os humildes de espírito. Aqueles que reconhecem que eles não são nada. Você se acha muita coisa? Sozinho nós não somos nada. A vida é um sopro, irmãos. No dia 12 de fevereiro, 3h13 da madrugada, eu vi minha genitora fazer assim. Com 5 minutos eu balancei. Ela, mãe, durinha já. O corpo balançava assim. O sopro passou. Foi-se. Cantei para ela, pouco antes dela partir. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Sino lindo.
Que hino lindo! Eu cantei, eu chorava, me despedindo da pessoa mais importante da minha vida. Me trouxe, foi luz, me trouxe a vida. Eu sabia que ela estava com Cristo. Por isso, irmãos, quem é, de quem é o reino dos céus? Dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram pelos seus pecados, suas mazelas, choram pelos que sofrem, choram, se quebrantam, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos. Essa lógica está fora dos padrões do mundo, irmãos. Mansidão não é defeito de caráter, não é você ficar bobinho e, como é que se diz assim, passivo. Não estou dizendo isso. Você pode ter um temperamento forte, você pode ser um cara, sabe, mas olha, a mansidão é do Espírito, e Deus vai te mostrar. Cala essa boca, não fala nada agora, porque não é hora de você falar. É quando você consegue controlar seu ímpeto, sabe? Esse controle vem de Deus, Quantos homens não conseguem ser mansos dentro de casa com suas esposas? Quantas esposas não conseguem ser mansas com seus maridos? Falam coisas que marcam a história daquele relacionamento. Tem gente com 10, 15 anos ferido com a palavra de uma mulher de 10 anos atrás, falou, depreciou o companheiro dela, ou vice-versa. A mansidão vai te livrar de muitos problemas. Creia nisso. Os mansos herdarão a terra. Até porque vão viver mais, né? Um dia eu falei com o meu menino assim, um aluno meu: ó, meu irmão, cuidado, hein? Você é valentão aí? Você é metido a fortão? Um aluno meu. O problema do fortão, do valentão, é que um dia você vai encontrar alguém mais valente que você. Vai enfiar uma bala no meio da sua testa. Nome do sujeito, Pitbull, apelido. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu dentro de um bar, com um tiro. Cadê o valentão? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A gente pode ler isso aqui na perspectiva da fé. Justiça de Deus, Jesus, aquele que rejeita Cristo, aquele que rejeita a fé, que rejeita a vida de Deus, que Deus se faz justiça em nós, mas também aquele que tem fome por justiça, no meio de tanta injustiça, no meio de tanta gente injusta. Estava esse dia numa escola e vi uma criança chegando, e vi como ele foi recebido pela equipe, e a pessoa fez um estardalhaço todo, e a adolescente estava me contando uma história totalmente diferente. Aí eu falei: moço, fala o seguinte, é isso que você está falando comigo? Ou o que ela falou? Eu não sei nem o que ela está falando. Era uma coordenadora. Ela chegou pisando, chutando, jogando tudo. Eu falei: querida, o menino saiu daqui muito irado, porque você foi injusta com ele. Quando a gente comete injustiça, a gente não está vivendo nessa dimensão, irmãos, da bem-aventurança. As pessoas que não estão nem aí para que haja justiça sobre a terra, sobre a sua vida pessoal, sobre o seu relacionamento com as pessoas, essas pessoas sofrem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma vez eu li um texto lindo, alguém diz assim: queres ser perfeito como o Senhor?
como Deus, o Deus vivo, quer que a gente ache assim, que é ser perfeito, é andar com a roupa muito decente, é não xingar, é não sei o quê, é não fazer aquilo, não fazer aquilo, é um monte de regrinhas. Quer ser perfeito? Use de misericórdia para quem precisa da misericórdia. Que aquela pessoa vai vir e fala assim: nossa, eu pensei que eu fosse ser tritura, mas você me acolheu. Pois é, filho, é assim que Deus faz, Ele te acolhe. Jesus veio para quê? Para salvar quem estava perdido, jogado aí. Por que eu quero ser juiz do meu irmão? Então, exerça misericórdia. Porque quem exerce misericórdia, Jesus diz, vai alcançar misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, que lindo isso, porque verão a Deus. Vou correr, irmãos. Bem-aventurados pacificadores. O povo de Deus tinha que ser... chegar, quem é aquele senhor lá, aquele rapaz lá? Ele faz parte dos pacificadores. E essa igreja, é a igreja de Jesus, dos pacificadores. Onde você está, você promove a paz. Você é conhecido como uma pessoa que promove a paz. Separa, pacifica, acolhe, resolve. Gente, no mundo que não sabe viver em paz, vizinhos que não sabem viver em paz, homens que não sabem viver em paz. Parece que Jesus pega pesado, nessa cultura do mundo, essa cultura humana, e de raivosa, agressiva, e Jesus dá um chá de maracujá nesse povo, para ver se eles ficam mais numa boa. E num tempo onde qualquer coisa era motivo para se matar o outro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança, a nona: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vocês forem injuriados, perseguidos, mentirem contra vocês, disserem todo o mal contra vocês. Se alegrem. É fácil? É preciso ter estômago? Mas eu vou... Não sei se eu paro por aqui, vai ficar grande esse negócio. Vai ficar grande. Faço a consulta aqui aos anciãos. Vamos fazer um conselho aqui, um conselho. Irmão Eli, a gente para e depois segue. A gente, como é que é, irmão Rogério? Como é que é? Rogério, você perdeu a noção. Rogério falou, fala e não te cales. Até que horas? Derone é bom esse negócio de hora. Vai, Derone, até que horas? Eli, não fala assim comigo não, Eli. Olha isso, irmãos. Ele falou, eu sei que você vai fazer isso, ficar até meia-noite aqui. Não vou não, vou provar você que não, tá? Cheguei até a suar agora. Pois é, a gente começa a entender esse mistério da plenitude do Espírito a partir do Sermão do Monte. Então vou dar um dever de casa para vocês. Essa semana vocês vão ler o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Vão ler. Levanta a mão quem vai ler. Agora eu quero, levanta. Olha, Deus está te vendo. Deus está vendo você com a mão levantada. Deus está vendo. Volte Júnior, levanta a mão. Deus está vendo, Volte Júnior. Deus está vendo você. Eli, você está afiado hoje, hein? Posso falar para o povo? Espero que não seja a primeira vez. Porque tem gente que não lê a Bíblia, nem sabe. Meu Deus, está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Quantos anos você tem de batizada? Uns 10 anos. Então vamos começar aqui. Então essa é a primeira parte. É a Constituição. É o Estado de Direito. Os direitos fundamentais. Todos nós temos direito, né, Dudu, a sermos felizes com Jesus. Mas é preciso entender esse decreto aqui, essa lei, essa ordem dele aqui.
Quer ser bem-aventurado? Então seja humilde. Chore pelos que se perdem. Use de mansidão, de misericórdia. Seja limpo de coração. Promova a paz e vai por aí afora. Isso aqui é o começo da nossa caminhada. Vamos agora para Efésios 5. Vamos lá. Efésios capítulo 5, irmãos. Oh, glória. Esse aqui, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Vamos lá, vamos falar juntos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São quantos? 9. São quantas bem-aventuranças? 9. São quantos frutos do Espírito, a manifestação do fruto? 9. Vamos ver quais são. Olha que bonitinho. Amor. Alegria. Desculpe, irmãos. Gálatas 5. Gênesis, sempre Gênesis. Referência, irmão. 5:22. Alegria, paz. Irmãos, lembra aquela história? Papel aceita tudo? Tira isso aqui desse texto aqui e joga agora para você. É fácil? Disseste bem. Mas o que é certo é que isso aqui tem a ver com a plenitude do Espírito. Quer ser pleno no Espírito? Quer ter plenitude? Esse é o segundo 9 que você precisa recorrer a ele. Agora preste atenção, olha como o Espírito Santo de Deus é sábio, quando inspirou Paulo. Muito que está escrito aqui tem a ver com o que Jesus falou lá atrás. Por isso que a Bíblia não entra em contradição. A coisa bate. Está carimbado, está escrito. Vejam vocês, irmãos, que isso que está aqui, se está escrito, é porque a gente pode viver isso aqui, experimentar isso aqui na vida da gente. Todos os crentes que estão aqui podem viver isso. Todos, não tem um que não possa viver. São direitos e garantias dadas por Deus. Agora, olha que coisa curiosa. O oposto do fruto do Espírito é a obra da carne. Rogério falou assim: qual é a característica do fruto do Espírito? Ele só beneficia o próximo. Bondade beneficia as pessoas. Benignidade, mansidão. Sim, tudo que está aqui beneficia, traz benefício. Mas obra da carne, olha o que é. No mesmo texto de Efésios capítulo 5, Gálatas, eu falei Efésios, né? Irmãos, me perdoem. Você vê que esse povo conhece Bíblia, gente. Esse povo conhece Bíblia, eu estou na armadura. Não, mas eu não vou entrar na armadura de não, gente. Senão Eli não vai deixar, não. Vamos lá. Aqui, ó. Digo, porém, andai no Espírito, versículo 16, 5:16. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, vai por aí fora. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia. São os 3 que Paulo coloca aqui. Isso aqui tem a ver com moral sexual. Lascívia, prostituição, essas coisas assim. Impureza. Depois ele fala de idolatria e feitiçaria. Isso que tem a ver com envolvimento com o mundo espiritual. Movimentos. Tem muita comunidade chamada dita cristã aí que o que oferece para o povo é a obra de feitiçaria.
Depois ele fala também no versículo 21, bebedices e glutonarias, relacionado a hábitos alimentares. Bebedice e glutonaria. Lembra dos irmãos em Corinto? Na ceia? Que bebiam, ficavam bêbados, comiam horrores, não deixavam nada para os irmãos mais pobres. Irmãos, das 15 obras da carne, 3 têm a ver com moral sexual, 2 com hábitos alimentares e 2 envolvimento com a obra das trevas. 3, 5, 7. E as outras 8, meu irmão, as outras obras da carne, têm a ver com problemas de relacionamento. Quer ver? Inimizades, porfias quer dizer disputa, discussão sem fim, teimosia, obra da carne. Ai, que cara teimoso esse irmão, chato, insiste nesse negócio, está vendo que está criando problema entre os irmãos, mas ele insiste, ele é teimoso, que é para fazer prevalecer o pensamento dele. Eu já participei de reuniões assim. Que coisa difícil. Dá vontade de falar, cala a boca, meu irmão. Na cara. Aqui. Ciúmes. Precisa se explicar, né? Iras. Tem muitas formas de ira. Discórdias. Dissensões, que são rivalidades. E facções, que são divisões, espírito politiqueiro, que cria facção. O que havia na igreja em Corinto? Partidos, divisões, obra da carne, e invejas. 8 tem a ver com relacionamento. Graças a Deus, a igreja religiosa evangélica não tem esse problema de inimizades, porfias, divisões, facções. Graças a Deus está todo mundo bem nessa questão aí, né? Sistema religioso, né? Tem até gente que quer matar o outro. Veja o que a carne faz. A carne está destruindo seu casamento. Para de acusar Satanás. Tadinho. Eu fico até com pena dele. Obra da carne. 3 horas da manhã, minha esposa está deitada na cama. Ela acorda. Porque o Parkinson, a pessoa tem sonhos vívidos. Como se estivesse vivendo aquela experiência, aquela situação toda, e a pessoa acorda de madrugada, numa ansiedade, gritando e tal. Eu viro da cama, abraço ela. Amor, eu estou aqui, calma, cara. Ai, o que foi? Eu estou aqui, calma. Ai, eu quero ir ao banheiro, me ajuda. Aí eu desço da cama, dou a volta por lá, 3 da manhã. Vem cá, desce aqui. Aí ela levanta. Aí eu falo, quer que eu vá com você? Ela, não, pode ir. Aí ela vai. Aí eu fico olhando. 3 da manhã. E vai por aí fora. Vai por aí fora. Não estou expondo ela não. Estou falando para vocês a realidade dessas coisas. É a vida, são as dificuldades, os problemas, as enfermidades, os problemas que às vezes acontecem na vida da gente, crises, problemas financeiros, problemas de casamento, que vai nos ensinar e dar oportunidade a gente exercer o fruto do Espírito. Quem tem, vai exercer. Quem não tem e não vê valor nisso, não vai exercer. Não vai conseguir exercitar. O fruto é para ser desfrutado. É para ser experimentado e vivido. Essa é a verdade, irmãos. Por isso nós temos que afastar do nosso meio. Se já é difícil, inimizades, porfias, todo irmão, todo tipo de contenda que traga mal-estar no meio do povo de Deus.
eu faço um convite, uma exortação a vocês. Esse é um ano eleitoral. Você já está pronto para brigar de novo esse ano? Por causa dos seus contextos e suas questões. Irmão, meus irmãos, a igreja de Jesus precisa estar atenta a este espírito faccioso que já está introjetado no... Vocês pensam que é fácil? Por exemplo, essa liderança, vários irmãos aqui, ó. Cada um, muitas vezes, tem um pensamento acerca de uma questão para decidir. Você pensa que é fácil decidir? Se essa galera não estiver cheia do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, vivendo a graça de Deus, a mansidão, a humildade, vai dar problema. Vai ter contenda, vai ter divisão, vai ter gente saindo, vai ter gente falando por trás, fazendo fofoca por trás, porque é tudo muito difícil. É assim também na vida conjugal, é assim onde você trabalha, por isso é preciso viver na plenitude do Espírito. Esses são as nove manifestações do fruto: o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, benignidade quer dizer gentileza, amabilidade, está aqui. Afetuosidade, tratar com respeito. Se seu irmão não pensa politicamente igual a você, trata esse irmão com respeito. Se seu irmão não tem a mesmo olhar seu sobre alguma coisa, trate esse irmão com respeito. Chega de grosserias entre nós. Chega de grosserias. Chega de subir o tom. Eu tenho que subir o tom para me impor. Não é assim. Quando é que nós vamos aprender isso? Comunicação não violenta, simples assim. Jesus ensinou isso lá atrás. Comunicação não violenta. Eu nunca quis levantar a voz com a minha mulher, que eu vou perder. Eu amo aquela mulher e eu não quero perder o amor dela. Eu amo vocês. Não vou tratar vocês com delicadeza, com arrogância. Não quero perder a amizade de vocês. Eu sei que tem gente orando por mim aqui. Eu sempre fui sustentado pelas orações de vocês. Eu sei muito bem disso. Não quero perder. Não quero. Às vezes que eu tomei atitudes erradas na minha vida, me arrependo até hoje. Já até confessei para vocês algumas coisas aqui. Não precisa repetir. Minha mulher me proibiu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mansidão não é passividade ou fraqueza. É não ser impulsivo, reativo, agressivo. Meu Deus. Vai exigir de você autocontrole, domínio das emoções. Paulo está falando aqui de inteligência emocional. Aí vem um coach e fala bonitinho, todo mundo aplaude. A Bíblia está falando disso. Inteligência emocional. E para terminar, agora eu termino, irmãos. Fico orando aí para Deus. Como é que o irmão Valtir falava? Não pregue muito, irmão. No primeiro, não é oração. Não ore, não faça oração muito longa. Quem lembra disso? É oração longa. Tem uns irmãos que oram muito. Eu sou um pouco assim, eu fico querendo pregar na oração. Minha mulher, para quê? Você vai pregar? Você prega antes, você prega na oração antes de pregar. Depois você prega. Depois, quando você vai orar para as pessoas irem se converter para ir à frente, você prega de novo na oração. Pelo amor de Deus, amor, 2 horas. Não vou te falar assim, oração tem que ser breve. Porque no primeiro minuto, a pessoa começa a orar com você. No segundo, ela começa a orar por você. E no terceiro minuto, ela começa a orar contra você. É assim. É assim. Agora abre para a gente terminar. 1 Coríntios 12. Manifestação do Espírito, dos dons do Espírito. Não vou entrar, só vou ler com vocês. Só vou ler. Mas é aqui que a galera, é disso aqui que a galera gosta. É isso aqui que o povo gosta de fazer, aquela salada. Mas do fruto,
caladinho, das Sermão do Monte, baixinho, porque compromete muito. Mas aqui não. Aqui aparece. Aqui aparece. Aqui o negócio é bom. O profeta aqui manda ver. O dom de língua aqui, a irmã que fala em língua, ilabaixura. Eita ferro. Irmãos, até hoje eu lembro de línguas que eu ouvi quando era criança. Lari andas tu, lari alabá. Eu era criança e eu ouvia isso com um irmão que pregava, falava só isso. Lari andas tu, lari alabá. O outro ficava salamicai. Hein? Siri preso na lata. Aqui, irmãos, manifestação do Espírito. Irmãos, isso é coisa séria, eu estou brincando com vocês, mas isso aqui é dom dado à igreja. Imagina alguém que vive na dispensação das bem-aventuranças, alguém, Derones, que vive a manifestação do fruto, receber esses dons aqui, Leti. O bolo está pronto, Genesi. Já tem a massa do bolo, que é o sermão, já tem o recheio, que é o fruto, e agora a cobertura, que é a manifestação dos dons. Olha aqui, 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, com um fim proveitoso, para edificar a igreja, porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra da sabedoria. Tem gente que fala com propriedade, fala com sabedoria. Isso que eu chamo de uma palavra sábia. Bons conselhos. Procura um irmão que tem o dom, a palavra de sabedoria. Você vai ser muito enriquecido, porque ele vai te fortalecer, ele vai te levantar, ele vai aquietar seu coração, e vai te fazer, vai levar você a compreender o que acontece com você. É maravilhoso. Mas você tem que deixar a pessoa falar, escutar, escuta. O sábio primeiro ouve. Então, essa manifestação do Espírito é necessária à igreja. Palavra da sabedoria, né? Falar com equilíbrio. O pessoal sempre leva isso para uma coisa sobrenatural. Não, a sabedoria é sabedoria mesmo. Sabedoria da palavra. Eu não preciso de uma sabedoria que vem assim e cai igual uma cachoeira. Está tudo escrito. Quem lê a palavra vai ter instrução para dar. Segundo, palavra de conhecimento. É o segundo dom. Falar com ciência. Instruir com profundidade. Gente que Deus dá sabedoria, dá entendimento, dá clareza para estudar idiomas, conhecer, né, Leti? Conhecer os mistérios de Deus através das Escrituras. A igreja precisa disso, irmãos. Depois, no mesmo Espírito, a fé, o dom da fé. Tem gente que crê assim, do nada. Fala assim, inclusive gente que nem está no nosso meio. Gente que está aí fora. Gente que nem conhece Jesus. Crê. Quem dá é Deus. Não, isso aqui é exclusivo. Espera aí. Eu vi pessoas crendo. Eu tinha uma amiga minha que ela era... Mulher não tinha religião nenhuma. Ela falou com meu irmão, creia, Deus vai te dar isso. Ela me chamou de irmão. Eu falei, hein? Eu era bem jovem, Deus vai te dar isso, creia, eu estou crendo, eu vou orar por você. Falei, essa mulher não era crente, também não participava de nada, mas ela tinha uma convicção. Olha aqui, outro, o mesmo Espírito, dom de curar. Dom de curar. O que acontece com quem recebe um dom desse aqui e é cheio da graça de Deus, vive o fruto do Espírito? Que bênção! O que vai acontecer com um cara espertão que tem um dom desse? Vai ficar rico.
Até que um dia tudo vai ser revelado. Você sabia que Deus pode dar um dom desse a qualquer irmão aqui? Não, isso não é dom dado a presbítero, não. Nem a diácono, isso aqui é dado à igreja. Deus pode levantar qualquer um. Qualquer um. Viu, Nilson? É qualquer um mesmo. A Venilson falou comigo assim, eu gostaria de, assim, falar com essa facilidade, como você fala. Assim. Eu falei, não, Nilson, manda eu construir uma parede aqui. Primeiro que não vai nem começar a parede. Não é assim, o Nilson é assim. O Nilson você chega, podia fazer isso aqui, né, Nilson? Um mês você volta lá, o negócio está pronto. Dom de serviço. Cada um na sua. Eu espero que você não fique subindo aqui para falar que não convém ao Senhor e não falar da parte do Senhor ou da sua carne. Que você vem aqui falar da parte do Senhor. E se tiver que ser, Deus vai te usar. Simplesmente assim. Tem mais, irmãos. Tem operações de milagres. Maravilhas. Isso existe, tá? Interessante, que a gente só pensa nisso aqui. Né, Rogério? Mas a plenitude do Espírito tem outras coisas envolvidas, né, nessa plenitude do Espírito. O tema da mensagem é os 9 de Deus para a plenitude. E caminhando para o final, o dom de profecia, a outro discernimento de espíritos. Quem está falando aí? É parte do Senhor ou algum espírito de engano? A um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Paulo fala aqui como dom, depois ele cria regras. Agora é curioso. Quanto ao fruto, não há lei. Não há regras. Mas quando Paulo fala dos dons, tem regras. Aleluia! Aleluia! Tem que ter regra. Imagina todo mundo falando em língua aqui. Imagina, Ruth. Ficar um negócio, o visitante vai olhar e falar assim, você é tudo doido. Deixa eu sumir desse lugar aqui. Paulo exorta os irmãos a que haja ordem no culto. Inclusive, irmãos, quanto a costumes. Paulo instrui os irmãos. Para que não haja escândalo. Como Deus é sábio. Quem quer estar cheio aqui da plenitude de Deus? Eu quero, irmãos, eu quero muito isso, eu quero. Mas eu quero viver, sabe? Eu não tenho sentido nem saudade desse negócio. Está sendo tão difícil para mim pregar isso aqui. Porque quem prega aqui toda hora é confrontado por Deus. Quando eu chamo, exorto o Alexandre, exorto o Forte Júnior, no mesmo instante o Espírito me confronta. E você, safado? Mamãe, nós estávamos na reunião uma vez, no grupo familiar. Eu vou terminar agora. Eu fui pregar nessa reunião, eu estava meio enfesado. Comecei a falar, os irmãos tudo me ouvindo assim. Nossa, ele está nervoso hoje, esse irmão. E eu falando. E aí, eu usei umas 3 vezes a palavra safado. Você quer safado? Porque isso assim é safadeza. Irmãos, eu falando, os irmãos assim, até que estavam pacientes comigo. Aí de repente, tinha um garotinho, filho do Júnior, da Rogéria lá, o Henrique, era pequenininho, né? O Henrique cresceu dentro da minha casa, tinha muita liberdade comigo. Ele gostou daquela palavra, safado. Dá para
3 sílabas, ó. Safado. Safado. Vou olhar para seu safado. Isso é uma palavra que sai fácil na boca de quase todo mundo. Fulano é um safado. Silvia, Henrique chegou na minha beira aqui assim, pegou na minha calça e falou assim: safado. Aí eu falei: nossa, eu poderia exortar o menino, né? Mas aí eu saí dali e falei assim, pensei assim: deixa eu ver se Deus está falando alguma coisa comigo. Deixa eu ver se Deus está usando esse menino para me chamar a atenção. Viu, Ricardo? Do nada ele chegou assim: safado. Aí Rogério, menino. Não, mas a gente conhece, sobrinho e tal, né? Mas eu fico pensando, gente, pensa aí agora na sua safadeza. Olha para mim, laranja. Está lembrado? Irmãos, se a gente tem caráter, se Deus fala mesmo ao seu coração, se você é dele, se você vive e quer viver essa ética do reino, esteja preparado, porque Deus vai te confrontar. Deus vai te ensinar a viver isso na marra. Porque no céu só entram os puros de coração. Só os que temem o Senhor. Não é só quem prega, não. Não é só quem é bonitinho, não. Nem só quem é... Não, vai entrar quem vive as bem-aventuranças. Quem vive o fruto e quem exercita os dons do Espírito. Eu nunca pedi a Deus nenhum dom, porque Ele dá a cada um conforme lhe apraz, visando sempre um fim proveitoso.